Olá, turmas do segundo ano A e do segundo ano B, como vão? Nós já discutimos um pouco sobre o romantismo no Brasil, a sua primeira fase, que é marcada sobretudo pelo nacionalismo e pelo indianismo, e hoje vamos falar sobre a segunda e terceira geração romântica no Brasil. Inicialmente eu trouxe essa imagem aqui para vocês para mostrar quem consumia os romances românticos e a poesia romântica. Eram as mulheres da classe média alta, da elite, as mulheres alfabetizadas, evidentemente. E falando agora sobre a segunda geração do romantismo, ela também é chamada de ultrarromântica, cuja característica principal é a questão do mal do século. E ela é chamada de ultrarromântica porque o romantismo é elevado às alturas. É o romantismo de raiz, digamos assim. Nas décadas de 50 e 60 do século XIX, esses poetas da segunda geração romântica, eles se desligaram um pouco em relação ao nacionalismo. Eles preferiram não falar do nacionalismo na poesia deles. Por quê? Porque eles tinham uma visão exageradamente pessimista da vida. Era uma forma de escapismo. Escapismo é escapar, fugir dos problemas sociais da época. Uma atitude que ficou conhecida como o mal do século, que a gente já discutiu um pouquinho na aula anterior. Isso se deve também ao fato de que os jovens desse período não se sentiam atraídos pelos ideais da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que foi a tomada do poder pela burguesia, o poder monárquico na França, no ano de 1789, e que foi instaurado um governo cujo lema era liberdade, igualdade e fraternidade, que em francês pode ser traduzido como liberté, igualité e fraternité. Bom, esses jovens, eles recusavam esses ideais da Revolução Francesa, embora todos os jovens dessa época, do século XIX, fossem muito apaixonados por esses ideais e defendessem com muito vigor. Mas eles preferiam, os jovens, os poetas, os escritores da segunda fase do romantismo brasileiro, eles preferiram mergulhar no mundo íntimo, se apegando às atitudes mundanas do mundo, né, como a bebida e o vício. E, infelizmente, uma atração pela morte. A morte é um tema muito recorrente na poesia deles. O ícone dessa geração, o mito dos poetas da segunda geração romântica, Lord Byron, um poeta inglês. Eu trouxe aqui uma poesia dele. Lord Byron nasceu no ano de 1788, faleceu em 1824, e a poesia dele diz o seguinte: meu cabelo é grisalho aos 30 anos. Como estarei quando tiver 40? Já tive uma peruca entre os meus planos. Meu coração secou, já não aguenta. Perdi todo o verão com desenganos, e já coisa nenhuma me contenta. Gastei a vida, o principal e o juro. Já não me sinto dono do futuro. Percebam aí a total falta de expectativa, a ausência completa de expectativas. Embora jovem, 30 anos ainda, mas a vida para ele já parece que não tem mais graça. Que essa é a marca da segunda geração do romantismo. Outras características dessa geração: liberdade de criação e valorização do conteúdo em detrimento da forma. Eles estão muito mais preocupados com o que vão dizer do que a forma como eles dizem. Então, eles não estão preocupados com os tipos de verso, nem muito menos a contar as sílabas, que isso era muito recorrente nos poemas da época. Por isso que é chamado de versificação livre. Os versos são livres, eles escrevem da maneira como eles acham melhor. Dualismo para os poetas dessa geração, tudo se divide em dois, né? É o bem contra o mal, é a sombra contra a luz, a alegria versus a tristeza, por isso dualismo. Outros temas que também são muito presentes nessa poesia: o tédio, a morbidez, o sofrimento, o pessimismo, o negativismo, o cinismo e a autodestruição. Há também a questão da fuga da realidade, a idealização do amor e da mulher continuam presentes, eles continuam acreditando no amor platônico, nessa mulher inacessível. Eles não querem de verdade uma mulher, não é bem esse o objetivo dos poetas românticos, né? Eles querem amar a mulher, mas uma mulher à distância, uma mulher imaginada, uma mulher sonhada, né? Subjetivismo e egocentrismo, que significa a volta para o eu, subjetivo, egocentrismo, ego. Ambos dizem respeito à valorização extrema do eu. O eu é mais importante do que tudo.
Um gosto pelo escuro ou noturno. Vocês vão perceber que as poesias pouco falam de luz, as pinturas também da época praticamente não têm luz, são bastante escuras. A presença da solidão, ora, se eles estão preocupados só com o eu, eles vão se isolar da sociedade. Então, a solidão vai ser algo bastante recorrente. Sarcasmo e ironia, um humor negro, é um humor assim mórbido, e a morte como fuga definitiva e solução dos problemas. Mais uma vez, a morte como se fosse a única saída. O grande poeta romântico dessa fase aqui no Brasil é Álvaro de Azevedo. Ele tinha uma idolatria, inclusive, por Lord Byron. E ele morreu muito jovem também. Álvaro de Azevedo morreu aos 24 anos de idade. Essa é uma poesia muito conhecida e que expressa bem esse momento na literatura brasileira. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro. Que aurora de porvir, que manhã eu perdera chorando essas coroas se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce nalva, acorda a natureza mais louçã. Não me batera tanto amor no peito se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora a ânsia de glória, o dolorido afã, a dor no peito emudecerá ao menos se eu morresse amanhã. Vejam, assim como Lord Byron, a falta de expectativa, a morte rondando a vida, mesmo que ele valorize um pouco a questão da irmã, da família, da natureza, o céu, o sol, ainda assim a morte ela aparece como única alternativa viável para o poeta, né? Terceira geração do romantismo, essa já é um pouquinho diferente, é chamada de fase social ou condoreira. Observem aí essa ave de grande porte, o que ela tem a ver com essa fase? Quais são as características da terceira geração do romantismo no Brasil? Ela é caracterizada por uma poesia libertária, cujo grande ícone é Victor Hugo. Se os poetas da segunda geração se espelhavam muito em Lord Byron, os poetas da terceira geração vão se espelhar muito em Victor Hugo, por isso que ela também é chamada de uma geração hugoana. E a ave, símbolo da geração, é o condor, aquele que eu mostrei para vocês, a ave do slide anterior. Ele habita o alto das cordilheiras dos Andes e representa a liberdade, porque esse é o grande tema dos poetas da terceira geração, a liberdade. Por isso, uma geração também chamada de condoreira. É uma poesia combativa que prima pela denúncia da condição dos escravos, porque esse é o grande tema da época. A América toda vivia a questão da escravidão no século XIX, a economia estava toda montada em cima do trabalho escravo, e os poetas e escritores dessa época denunciavam essa questão, principalmente porque é um trabalho forçado e também havia muitos maus tratos, né, em relação aos africanos que vieram para cá. No Brasil foram milhões, diga-se de passagem. Os poetas dessa geração também clamam por uma poesia social em que a humanidade trabalhe por igualdade, justiça e liberdade. Quem são os principais poetas dessa época? São Castro Alves, à esquerda, baiano, e à direita, Sousândade, um maranhense também, assim como Gonçalves Dias. E aqui a grande poesia de Castro Alves, Navio Negreiro. Era um sonho dantesco, tombadilho, que das luzernas a vermelho brilho em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas magras crianças, cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mais nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoas vãs. E ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala, e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que martírios embrutece, cantando geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra, e após fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros:
Vibrai rijo chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Qual um sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Percebam que ele faz aí algumas metáforas, algumas comparações que não necessariamente correspondem a essas imagens literais. Ele diz o seguinte, que parece uma orquestra, né? Evidentemente que não é um concerto de música, são barulhos, são sons violentos, frutos dos maus tratos, frutos do chicote que estala e que faz cambalear os africanos, as mulheres, podem ser negros, podem ser crianças. Então, tudo isso está nessa poesia, Navio Negreiro, mostrando como eram os navios que transportavam os africanos para o Brasil. É o poema mais importante de Castro Alves. E aqui eu trago uma sugestão de filme, um filme chamado Amistad, de Steven Spielberg. É um filme do final dos anos 90, mas é um filme interessantíssimo para mostrar a questão da escravidão na América do Norte, mas que tem tudo a ver com o Brasil. Eu recomendo que vocês assistam, se eu pudesse eu apresentaria a vocês. E aqui eu trouxe um encarte de um álbum de Caetano Veloso, que nesse encarte, Caetano Veloso ele faz uma música baseada nesse poema, Navio Negreiro, que também é muito bom para a gente poder compreender melhor a emoção que traz esse poema. Bom, era mais ou menos isso que eu queria discutir hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado e na próxima aula a gente se encontra. Um abraço afetuoso da professora Vina.